Afinal, síndico e administradora, quais são as diferenças da função de cada um? Muitas vezes, muitos moradores confundem as funções da administradora e do síndico. E aí acaba que acontece uma confusão, porque ela vai querer cobrar a administradora quando aquela responsabilidade é do síndico, ou vice-versa. Então é muito importante para qualquer morador, mas principalmente conselheiro, subsíndico e principalmente o síndico, entender qual é a diferença da sua função para a função da administradora do condomínio. A primeira coisa muito importante que você precisa entender em relação a essas diferenças é que, segundo o Código Civil, só existe um representante legal para o condomínio e esse é o síndico. A administradora ela vai auxiliar o síndico na gestão daquele condomínio. Então a administradora, ela auxilia, ela executa aquilo que o síndico está pedindo para ela e também coisas que são suas funções que estão em contrato. Mas a administradora por si só, ela não decide aquilo que vai ser feito no condomínio. Tudo que ela fizer precisa estar debaixo da autorização do síndico. E aí, primeiro, a figura do síndico. Como eu falei, é o representante do condomínio. Então, o síndico, ele não é funcionário, ele não é um prestador de serviço, ele é o representante, aquele que responde civil e criminalmente pelo condomínio. E como ele é aquela pessoa, aquela figura que responde pelo condomínio, que assina contratos, que contrata funcionários, o síndico, por exemplo, não pode ser visto e entendido como um funcionário, já que ele é a pessoa que contrata e que assina para que funcionários sejam contratados para o condomínio. E também como ele assina contratos entre o condomínio e uma prestadora de serviço, ele também não pode ser um prestador de serviço, porque senão ele iria assinar o próprio contrato como contratante e como contratado. Então o síndico ele não é prestador de serviço, ele não é funcionário do condomínio. O síndico ele é representante legal do condomínio. Vai responder pelo condomínio em todas as esferas. O síndico é quem representa o condomínio. E quais seriam as principais funções do síndico? O síndico deve fazer cumprir a convenção, o regimento interno e todas as regras do condomínio. O síndico precisa cobrar o condomínio aos condôminos juntamente com multas, juros. O síndico precisa manter a ordem no condomínio. Ele é obrigado, de acordo com o Código Civil, a realizar o seguro do edifício. O síndico precisa manter as contas em ordem, o síndico é o responsável pela previsão orçamentária. A gente sabe que muitas vezes essa previsão orçamentária ela é feita pela administradora, mas a pedido do síndico. Quem tem a obrigação de apresentar a previsão orçamentária em assembleia é o síndico. Além disso, ele também precisa convocar as assembleias, principalmente as assembleias ordinárias, para eleição de síndico, previsão orçamentária, eleição de subsíndico, conselho, enfim, prestar contas anualmente, tem as suas obrigações que estão principalmente relatadas dentro do Código Civil. Coisas que a administradora ela vai auxiliar o síndico, por exemplo, a administradora pode cobrar os devedores a pedido do síndico, a administradora pode notificar, multar alguém que cometeu alguma infração, sempre a pedido do síndico. Pode também convocar assembleias, emitir o edital de convocação, mas lá vai precisar estar escrito que aquilo ali, aquela assembleia, ela foi solicitada pelo síndico. Deu para perceber um pouco da diferença? Não é que a administradora não tem as suas funções, a gente vai falar ainda das funções da administradora, mas as suas funções são baseadas primeiramente na aprovação do síndico. E é claro, também naquilo que está em contrato. Mas aquele contrato, ele foi celebrado entre a administradora e o condomínio e foi assinado pelo síndico. Então tudo precisa passar pela aprovação do síndico. A administradora não pode fazer alguma coisa que o síndico não tenha autorizado previamente. E a administradora, o que ela vai fazer?
ela vai então auxiliar o síndico em toda a sua demanda. A gente sabe que tem crescido muito o número de síndicos profissionais, mas ainda a maioria de síndicos no Brasil são de síndicos moradores. E qual é o contexto do síndico morador, por exemplo? O síndico morador, ele tem a sua profissão, ele tem seus afazeres, ele muitas vezes nunca estudou sobre condomínio, não entende muito, talvez só aquilo que ele acompanhava, porque ele ia nas assembleias, ele lia uma convocação, ele lia, talvez acompanhava as pastas de prestação de contas, caso ele já em algum momento tenha sido conselheiro. Mas enfim, a verdade é que a maioria dos síndicos moradores tem pouco conhecimento sobre gestão condominial. Então a administradora tem um papel muito importante de auxiliá-lo. Então a administradora, ela vai mandar comunicados, ela vai informar o síndico sobre as suas obrigações, muitos serviços e muitas obrigações que o condomínio precisa cumprir. Às vezes a administradora faz esse serviço ou então terceiriza, mas a administradora então ela vai auxiliar o síndico em toda a sua gestão. Ela vai auxiliar a administração em si, seja de gerar o boleto de cobrança aos condôminos, fazer os pagamentos, fazer essa organização da pasta de prestação de contas, a parte financeira que engloba isso e outras coisas, a parte burocrática, parte de cobrança de inadimplentes, muitas vezes a administradora também faz esse serviço. Enfim, então a administradora, ela é o braço direito do síndico. É uma peça muito importante para que o síndico tenha uma sindicatura mais tranquila. A gente sabe que ser síndico não é fácil, ser síndico não é para qualquer um. Porém, se o síndico tiver uma administradora que ele possa contar, que ajude ele nessa jornada, a vida dele pode ser um pouco mais leve. Se eu pudesse resumir a diferença entre a função do síndico e da administradora, eu diria que o síndico, ele decide e responde. A administradora, ela organiza e executa. Então agora ficou clara a diferença entre a função do síndico e da administradora, que eles não competem entre si. Na verdade, são funções diferentes, mas complementares. E é muito importante que esse relacionamento seja leve, claro e cooperativo, para que a vida de todo mundo seja mais simples e mais tranquila. Espero que você tenha sanado a sua dúvida hoje. Até o próximo vídeo.